Olá! Hoje a nossa videoaula vai falar sobre cálculo algébrico, mais precisamente as expressões algébricas e o valor numérico. Bom, a parte da matemática que estuda o emprego de letras para representar números é chamada de álgebra. As letras no lugar de números eram mais usadas pelos hindus. Porém, foi com os gregos que surgiram os primeiros vestígios de cálculos efetuados com letras, sendo seu precursor o matemático grego Diofanto de Alexandria, que viveu por volta de 250 depois de Cristo. Séculos depois, com o matemático francês François Vieuille, nascido em 1540 e faleceu em 1603, a álgebra adquiriu uma forma própria com a introdução das primeiras notações sistematizadas. Nós vamos estar vendo então agora como trabalhar com álgebra. Exatamente isso que você está pensando, letras e números. Olha só, vamos ver essa situação problema. Carla, ela presta serviço como técnica de informática em uma empresa e recebe R$ 40 por hora trabalhada. Então, prestem bem atenção nesse detalhe, ela recebe R$ 40 por hora trabalhada. Nós temos aqui uma tabelinha. Nós temos os números de horas trabalhadas e o valor recebido. Olha só, se ela trabalhar 5 horas, ela vai receber R$ 200. Por que 200? Porque cada hora trabalhada é R$ 40. Então, 40 vezes 5, 200. Se ela trabalhar 10 horas, vai receber R$ 400. 20 horas, 800 e 40 horas trabalhadas, R$ 1.600. Entenderam por que R$ 1.600? Porque ela recebe R$ 40 por hora. Se ela trabalha 40 horas, ganha R$ 1.600. Bom, e se ela trabalhar X horas, quanto ela receberá? Vamos pensar um pouquinho. Quanto ela vai receber se ela trabalhar por X horas? O que significaria X horas? X horas, poderíamos dizer também N horas, A horas, Y horas, né? Então, R$ 40 é a hora. Se X são as horas, então ela receberá 40x, né? Ou podemos escrever 40 vezes x ou 40x. Por que isso? Por causa que x horas seria a mesma coisa que x é um número, só que é um número desconhecido. Como nós vamos estar trabalhando com álgebra, nem sempre a gente vai saber o valor de x. Nesse caso, 40 é o valor que ela recebe por hora. Esse é o que nós sabemos, mas quantas horas ela trabalhou? Tudo depende do tempo que ela trabalhou. Pode ser 1 hora, 2 horas, 5 horas. Se soubermos se é 5 horas, a gente sabe que é R$ 200. É por isso que a gente escreve em notação 40x, dessa forma, nessa expressão, tá bom? Olha só, nós temos aqui outro exemplo. Aline, Bruno e Carol, eles colocaram algumas bolinhas em 3 caixas. Então, nós podemos estar representando quantas bolinhas foram colocadas nas caixas escrevendo uma expressão algébrica. Olha só, na caixinha azul tem X bolinhas. Na caixinha verde, Y bolas. E na caixinha vermelha temos Z bolinhas. O que significa esse X, Y e Z? São números desconhecidos, porque você está vendo a quantidade de bolinhas que tem? Não. Então, é tudo uma suposição. Então, agora, vamos dizer que na caixinha azul tem 6 bolinhas. Na caixinha verde, que é a Y, tem 9 bolinhas. E na Z, na caixinha vermelha, tem 3 bolinhas. Esses são valores que a gente vai estar substituindo. Nós podemos calcular o total de bolinhas substituindo, então, na expressão algébrica as letras X, Y e Z. A gente substitui, ou seja, por 6, por 9 e por 3. Aí se torna uma expressão numérica, né? Olha só, se nós fizermos 6 mais 9 mais 3, ou seja, substituir as letras pelos números.
totalizamos o total de 18 bolinhas. Portanto, há ao todo 18 bolinhas nessas caixas. Então, nesses casos, obtivemos o valor numérico da expressão algébrica x mais y mais z, quando x é igual a 6, y igual a 9 e z é igual a 3. Lembre-se, aqui é algo importante para vocês se lembrarem. Expressões em que aparecem letras e números são chamadas expressões algébricas. Então, se aparecer letras e números, é uma expressão algébrica. Tá? Quando é só números, é expressões numéricas. Nessas expressões, as letras são as variáveis. Por que variáveis? Porque ela não tem um número determinado. Você pode atribuir um valor numérico a elas, mas não vai ter um valor que seja, esse daqui, o A vale 1, o B vale 2. Não, então por isso se chama variável. Quando substituímos cada variável por um número e efetuamos os cálculos, obtemos um valor numérico da expressão. Ou seja, então a gente atribuímos igual ali nas bolinhas, né? Atribuímos um valor para x, um valor para y e um valor para z. Então, isso nós atribuímos um valor numérico da expressão. Vamos ver aqui alguns exemplos também do que é uma expressão algébrica. Olha só, nós temos aqui 2m mais 1, é uma expressão algébrica. Nós temos aqui uma operação ocorrendo juntamente com uma letra, ou seja, uma variável e o número, né? Temos aqui p ao quadrado menos q ao quadrado, outra expressão algébrica. X mais y vezes x menos y, outra expressão algébrica. E 2x quintos menos meio, outra expressão algébrica. Viram? Esses são exemplos de expressões algébricas. Então, vou estar aqui passando para vocês mais um exemplo de um valor numérico, de uma expressão algébrica, do qual nós vamos estar atribuindo valores. Vocês podem observar que essa expressão algébrica tem duas variáveis, as variáveis x e y, tá bom? Então, para x, vamos estar atribuindo o valor 8 e para y, o valor 2 negativo. Então, como nós vamos estar resolvendo isso? Olha só, vou passar aqui para vocês verem, substituindo o x por 8, lembrando que nós temos duas vezes o x. Esse x não é o x da multiplicação, pessoal. Entre esse 2 aqui no meio e esse x, quer dizer que é x mais x. Então, são 2x, 1x mais 1x, 2x. Então, por isso, fica 2x, é duas vezes o x. Duas vezes um número desconhecido, que no caso aqui já não é desconhecido, que a gente atribuiu o valor de 8. Então, 2 vezes 8, né, porque 2 vezes 8, mais o valor de y. O valor de y é menos 2. Então, a gente vai colocar dentro de parênteses, porque é um número negativo. E esse y ele é elevado ao quadrado, então a gente também vai elevar ao quadrado. Não esqueçam, lembre-se disso aqui, se o valor atribuído ali, o valor numérico é negativo, deixem dentro de parênteses. Senão, vocês acabam errando o cálculo e errando um sinal que erra toda a conta. E esse menos 5, copiamos ele, continua, né? Permanece menos 5. Então, entenderam? 2 vezes 8, mais, por causa do sinal aqui, nós vamos, então, substituir o y por menos 2, elevado ao quadrado, porque o y também é ao quadrado, menos 5. E vamos para o próximo passo. Olha só, 2 vezes 8 é 16, mais... Aqui no caso, nós temos uma potência. Lembram ali da regrinha? Base negativa, expoente par, resultado positivo. Se eu fizer 2 negativo vezes 2 negativo, vou ter o resultado de 4 positivo.
eu ainda deixo dentro dos parênteses, porque nós temos aqui um sinal de mais, tá? Uma soma aqui ainda. Então, nós temos que deixar dentro de parênteses. Menos 5 apenas abaixo. Agora, eu vou resolver os parênteses. Eu tenho que tirar, eliminar parênteses. Então, eu copio 16. Sinais iguais aqui vai ficar positivo. Mais 4, se fosse sinais diferentes, fica negativo. Lembre-se disso. Mais 4 e o menos 5 abaixo de novo. Aí eu vou fazer 16 mais 4, dá 20, abaixo 5, então 20 menos 5 igual a 15. Deu para entender certinho, pessoal? Então, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham curtido. Aproveitem, estudem. Copiem os exemplos aqui que a professora passou para você e continue estudando.